Mas enfim, galera, hoje, como o Rodrigo falou ali, né, a gente vai estar iniciando a nova série, né, a quem você tem dado ouvidos, né. Como ele disse, né, do jeito que o mundo está hoje, é um monte de gente falando, várias vozes, todo mundo fala alguma coisa, e para quem que a gente vai estar dando os nossos ouvidos, né? Quem que a gente vai estar ouvindo e absorvendo aquelas coisas, né? Então hoje eu vou falar isso a respeito disso aqui com vocês, né? Porque aquilo que a gente ouve influencia 100% na nossa vida, né? A própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? Então, a gente deve ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve, porque a gente acaba acreditando em tudo aquilo que a gente dá muito ouvido, né? Um exemplo disso, né? Eu até ia usar outro exemplo, só que daí o Rodrigo me falou isso ontem, né? E daí, cara, eu vi aquilo ali, caramba, isso é muito top, tá ligado? É algo que, é claro isso, né? Tipo assim, né? É um podcast, né? Não lembro agora o nome do cara. E daí ele vai falar a respeito de música, assim, né? Música, pá. E ele fala que ele estava numa viagem lá, né, pá, e ele começou a fazer meio que uma batida de funk, assim, né? E daí os caras que estavam lá, não, pô, para com isso aí, né? Ele perguntou o porquê e os caras disseram que aquela batida ali, quando eles começavam a bater, manifestava um demônio do sexo, tá ligado? Ou seja, através da batida, manifestava aquele demônio. Valeu, mano. Tá ligado? E, tipo, isso é nítido que a gente pode ver, né? Tipo, qualquer baile funk, essas coisas assim de hoje em dia, aquela batida ali, a gente vê a prostituição, a sexualidade que é exposta daquele jeito ali, né? Escancarada ali, né? Do mesmo jeito, né? O heavy metal, o rock and roll lá, pá, né? Eles tocando lá, pá, os caras, o que eles fazem? Eles estão um macetezinho ali, né? Eles desafinam um pouco a guitarra, que a guitarra fica com um som quase que normal, tá ligado? Só que aquela frequênciazinha ali no cérebro, tá ligado? Vai deixando a gente quieto, né? Tu pode ver que a galera que tá no show de rock, assim, é tudo, tudo loucão, jogando cabelo, parece que o cara olha, misericórdia, o demônio, né? Porque realmente parece, né? Os caras estão tudo estressados, tudo irritado, só que a gente nem sabe o porquê, é por causa do som ali, né? Do mesmo jeito, né? A gente pensa ali que o cara tem que usar droga para estar drogado, mas não, cara, a música também consegue drogar a gente, entendeu? Por exemplo, né, festa eletrônica, o cara não precisa ir lá usar uma droguinha para o cara ficar drogado, né? A própria música tem o poder de fazer isso, né? O Rodrigo estava falando ontem que a batida ali, os caras tocando ali, aquele aquela batida ali, aquilo ali inconscientemente vai deixando o cara voadão, o cara tá lá, não usou nem droga, o cara tá lá todo, né? Ou seja, a música ela tem o poder de influenciar na nossa vida, né? Não sei se aqui alguém assistiu aquela série lá, Stranger Things, né? E daí tem um episódio lá nessa série, né, que que eles vão lá no manicômio lá, né? Nesse manicômio lá tem um monte de gente, um monte de louco assim, né? Eles tudo com fone, né? E as meninas lá perguntam pro psiquiatra, né? Não, e por que os caras estão de fone, né? Aí ele, não, porque a música ela acessa umas áreas que palavras não consegue acessar, né? Isso é verdade, através do louvor, né, a gente consegue atrair a presença de Deus, né? Então, a música, tudo aquilo que a gente ouve, as coisas que está chegando no nosso ouvido, vai ter o poder de influenciar a nossa vida, né, os nossos pensamentos, né? Provérbios 4:23 fala, né, para a gente cuidar com aquilo que a gente pensa, pois a nossa vida depende dos nossos pensamentos, né? E é a respeito disso que eu vou falar com vocês hoje, né, sobre o poder que as coisas que a gente ouve têm sobre a nossa vida, né? E a primeira coisa que eu queria falar com vocês ali é que, cara, a gente precisa estar sensível para ouvir exatamente aquilo que Deus quer que a gente ouça, né? O Lucas me mandou um vídeo esses tempos atrás, né, sobre o do Douglas Gonçalves lá, e ele fala a respeito disso, né? Ele fala que as ondas de rádio estão ao nosso redor aqui, só que a gente não consegue ouvir, né? A gente precisa de uma parede, né? Um jeito para simplificar, né? As ondas do microfone, ele não tem fio aqui, né? E como que o som vai sair ali, né? Aqui na frente, né? Ele tem um sensorzinho ali e ele manda essas ondas para ali, dali manda lá para a mesa, na mesa volta para cá, né? Ou seja, tudo sem fio, tudo pelas ondas de rádio ali, né? Só que daí a gente não consegue ouvir, a gente precisa do microfone para captar, precisa do coisinha ali para receber e precisa do som ali para mandar para todo mundo ouvir, né?
Da mesma forma, se a gente não tiver as ferramentas necessárias, a gente não vai conseguir ouvir a voz de Deus, né? A gente precisa ter tudo aquilo que a gente precisa é a oração, né? A gente precisa ter a oração como uma ferramenta para que a gente possa ouvir, captar e entender, né, a voz de Deus na nossa vida, né? Ali em Números 22, né, vai falar ali sobre a história da jumenta de Balaão e Balaão, né? E daí a história conta ali, né, que Balaão estava fazendo uma viagem que não era para ele fazer, né? E daí nessa viagem ele está indo lá e aparece um anjo na frente da jumenta, né? Daí a jumenta vai e desvia para o pasto. Aí Balaão tá ali na jumenta, né? Aí mais para frente eles andam mais um pouquinho, aí aparece um anjo de novo. Aí a jumenta desvia para o outro lado, Balaão tá ali na jumenta de novo. E daí na terceira vez, né? O anjo aparece num lugar bem estreito lá e a jumenta não consegue passar, né? E ela vai e se deita no chão. Daí Balaão vai e desce da jumenta e desce sarrafo na jumenta, né? Quem você parou? Tá. Desce sarrafo na jumenta. Daí a jumenta vai e fala, né? O que tá me batendo? Não sei se esse cara era doido ou se os animais falavam. Porque se tô andando, uma jumenta fala comigo, eu saio correndo, cara. Não tem essa, a última coisa que ela fez na vida, né? E daí a jumenta, meu, mas por que tá me batendo, cara? Nunca te fiz mal nenhum e tal, né? Daí, não, mas por que tu tá desviando e tal, né? E daí vai o anjo aparece, né? Pô, cara, eu tava aqui na frente com a espada, se a tua jumenta não desvia, eu já teria te matado, né? Ou seja, a jumenta estava sensível para ver aquilo ali, né? Deus permitiu que a jumenta visse aquilo ali. Ele permite que a gente veja, que a gente perceba o mundo espiritual. Basta a gente buscar isso, né? Basta a gente orar pedindo a Deus para isso e a gente estar nele para que assim a gente possa receber algo do Senhor, né? Por exemplo, ali no exemplo de Balaão e da jumenta, né? A gente vê que Balaão ele estava 100% na carne. Além de estar fazendo o bagulho errado, que Deus não tinha mandado ele fazer aquela viagem, né? Uma viagem sem nexo nenhum, né? E pá, além dele estar nessa carnalidade indo fazer isso, né? Ele ainda foi lá, espancou a jumenta, coitada da jumenta, né? Então, tipo assim, a gente vê a diferença entre a gente ter a provisão de Deus na nossa vida, a gente, não que a jumenta estava orando, tá, pessoal, mas tipo assim, a gente perceber a diferença de uma pessoa que ora, né, uma pessoa carnal, porque são esses sinais, né? A gente vê quando a gente está carnal, esses tempos atrás mesmo, aconteceu esse negócio lá no trabalho, eu estava socando cimento, até machuquei a mão, né? Ou seja, não tinha jumenta, mas tinha o cimento, estava espancando cimento, né? Então, imagina assim, a diferença da gente estar carnal e a gente estar espiritual é essa, tá ligado? A gente estando espiritual, a gente vai perceber as coisas do Senhor, né? A gente vai aprender a ouvir a voz do Senhor, né? E daí nisso já entra a segunda voz, que é a voz do tempo certo, né? E daí Balaão, Deus vai e fala, não, já que tu tá indo, vai com essa galera ali, mas tu vai falar o que eu vou dizer. E daí Deus vai dar uma instrução para Balaão falar lá e ele fala, né? E essa segunda voz é a voz do tempo certo, né? É a voz que vai dizer, cara, tu não precisa querer adiantar nada na tua vida, tu não precisa também querer atrasar, tá ligado? Só precisa confiar e deixar fluir. Né? Essa é a voz que Moisés ouviu, por exemplo, a voz que Davi ouviu, né? A história de Moisés ali, ela conta, acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido, né? Conta que Moisés, ele foi deixado lá pelo rio, lá, desceu, para ser criado como faraó ali, faraó, né? Ser um faraó um dia. E pá, e assim, ele assim seria, né? Porque se a gente, não, cara, eu fico imaginando, né? Tipo assim, né? Tipo, cara, eu gosto dessas coisas de investigação, essas coisas assim, né? Aí, tipo, tem Sherlock Holmes lá, eu fico virado, tá ligado? Eu fico, meu, cara é o cara, tá ligado? Aí, tipo, eu vejo a administração assim, né? E daí, isso eu vi na administração, né? E o cara fala bem assim, né? Que, tipo, quem que é Sherlock Holmes perto de Deus? Ele dá bem essa coisa assim, né? Porque daí, cara, Deus planejou tudo, Deus planejou o mundo inteiro, pá, tudo, e fez, tá ligado? Aí daí ele vai dar esse segundo exemplo de um projeto de Deus, e eu fiquei, caraca, isso é muito top, tá ligado? Porque o que seria, né? O povo de Israel estava tudo escravo no Egito, né? E daí tinha José, que ele era governador, só que o governador ele não tinha o poder para libertar o povo, ele não tinha essa autoridade, né? E daí Deus vai e envia Moisés ali pelo riozinho lá, pá, e Moisés cresce ali para se tornar um faraó, e daí ele teria autoridade e poder para libertar a galera, né? Ou seja, os israelitas lá ia sair tudo com seus bens, tudo que eles tinham lá, né? Ia sair bem de boa, né? Porque o cara ia ser faraó, ele ia mandar em tudo ali, né? E daí acontece um bagulho lá, né? Moisés vai e mata um egípcio lá, pá. E ao invés dos fariseus, tá repreendido, ao invés dos hebreus pegar e acolher Moisés, não, o que eles fizeram? Acusaram, o cara matou o cara lá.
tá ligado? E daí Moisés vai e foge, né? E ele indo lá, pá, vai, a sarça acende lá e fala com ele, né? Por isso que eu falei, essa segunda voz, né? A voz do tempo certo é a voz da sarça, por exemplo, né? A voz que disse que chegou o tempo e Moisés tinha que voltar lá para libertar o povo, né? E aí o resto da história a gente sabe, né? Vagaram 40 anos no deserto, por causa de incredulidade e tal. Enfim, né? E o outro exemplo disso é Davi, né? Davi foi um cara que soube ouvir a voz do tempo certo, né? A voz de Deus, né? A Bíblia relata ali, na história de Davi, que tinha um monte de irmãos, os irmãos tudo grandão, tipo Ivan, grandão, fortão lá, pá. E Samuel lá na casa dele, vai ungir entre eles um rei, entra o primeiro lá, né, pá. Meu, esse que é o rei de Israel. Deus, não, filho, não é isso não, deixa passar. Aí vai, entra todos os irmãos e não era nenhum, né. Aí o Samuel vai perguntar, pô, mas acabou teus filhos? Ele, não, tem mais um, mas esse é pequeno, é pastorzinho de ovelha, tá lá no campo, né. E daí, não, então manda ele vir aqui, né. Quando Davi chega, né, Deus vai e fala, não, esse que vai ser o rei, né. Esse ali que vai ser o futuro rei de Israel, né. E Davi ainda era um jovem, né. E foi se passando o tempo, e a gente vê que Davi já um pouco maior, ele tem várias oportunidades de assumir o trono, né? A única forma dele assumir seria ele matando o rei Saul, né? E ele tem várias oportunidades de fazer isso, né? Inclusive, uma galera que estava junto com ele estava fazendo isso, né? Não, pega e mata o cara lá, tu vai se tornar rei, tá ligado? Então, e Davi não. Nunca que eu vou levantar a mão contra um ungido do Senhor, né? Ou seja, ele tinha entendido que ele não precisava fazer nada para se tornar rei, porque Deus já tinha dito que ele ia ser rei, né? Isso a gente tem um ensinamento, cara, a gente não precisa fazer nada para receber a promessa de Deus, a gente só precisa crer. Né? Porque se Deus falou, vai acontecer, tá ligado? Deus não é homem para que ele minta, nem que ele volte atrás em alguma palavra, né? Então, cara, se ele disse, vai ser. Tá ligado? Pode demorar 5, 10 dias, ou 5, 10, 15 anos, mas vai acontecer, né? Isso também diz respeito a outro ponto ali que a gente tem que observar, né? Tipo, às vezes a gente recebeu uma promessa do Senhor, a gente fica meio inquieto, assim, porque é complicado a gente esperar, né? É um negócio, pô, a gente ora, pede, só que daí a gente tem que esperar, né? Isso é complicado, né? Gera uma impaciência, a gente fica, meu, mas será que é agora? Será? Vá. Às vezes não é, às vezes vai e é, né? Isso gera uma impaciência, né? E por isso que a gente tem que se rodear com as pessoas certas, né? Porque o exemplo de Davi ali, os caras queriam que ele matasse Saul para ele se tornar rei, né? Mas graças a Deus, Davi, como a Bíblia fala, era um homem segundo o coração de Deus, né? Então ele tinha isso no seu coração, mas às vezes a gente não tem essa mesma certeza no nosso coração igual Davi, né? Então a gente precisa estar rodeado de pessoas que estejam no mesmo propósito que a gente, né? A gente pode ver ali a jumenta de Balaão, por exemplo, né? Ela vai e fala, quando eles estão conversando ali, né? É até estranho falar que a jumenta está conversando com o cara, né? Mas enfim, quando eles estão conversando ali, ela vai e fala, cara, eu já fiz um monte de viagem contigo e nunca fiz isso, né? Então, ou seja, a gente pode ver ali que a nossa companhia que a gente está também vai nos influenciar em algo, né? Porque, querendo ou não, eles vão estar falando algo nos nossos ouvidos. A gente viu no início que aquilo que a gente fala, que a gente escuta, né, tem o poder de nos influenciar, né? E a importância disso é que, cara, se tu quer um dia, por exemplo, tu quer ser pastor, cara, tu se junta com galera que quer a mesma coisa e que estão junto com o pastor. Do mesmo jeito, né? Quem fala isso também é o Primo Rico, acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, né? O Tiago Negro, né? O cara vai lá e fala, né? Cara, tu quer ser milionário, tem que se juntar com gente, não que seja milionário, porque é difícil, mas se juntar com gente que tenha o mesmo propósito, né? Porque a gente tem que estar junto, alinhado no mesmo propósito para seguir no mesmo caminho, né? Tá ligado? Porque, tipo, imagina, um exemplo disso, né? Eu ia dar outro exemplo, mais um exemplo que me veio agora na cabeça, veio até fresquinho do céu, igual do fala, né? Outro exemplo disso é, cara, hoje nas faculdades, né? A gente olha para a faculdade, né? Assim, cara, 7 a cada 10 jovens cristãos que entram se afasta, tá, do evangelho, tá ligado? Ou seja, a roda de amigos deles ali, pá, isso influencia tanto eles que eles abandonam o evangelho, entendeu? Então, por isso é importante a gente cuidar com a galera que está ao nosso redor, com a galera que a gente chama para perto, com a galera que a gente ouve, né? Porque isso pode nos influenciar a tal ponto de que a gente abandone o evangelho, né? E, meu, que já é ruim o cara que está no mundo. Agora imagina o cara que veio para Cristo e agora foi e voltou para o mundo, tá ligado? Imagina o coração do cara como que não vai estar, né? Então, a gente precisa rodear de gente que esteja no mesmo propósito, né? De gente que queira o mesmo que a gente, né? Que é se parecer cada vez mais com Jesus, né?
Continuando ali, a terceira voz que eu vou falar ali com vocês agora é a voz da desobediência, né? Está lá em Gênesis 3:1, né? Nem precisa abrir ali, mano. Que vai contar a história de Eva, né? Mais uma que falou com o bicho, né? E Eva ali, pá, não sei se foi Adão, a Bíblia não relata, né? Não sei se Adão falou para Eva ou se Eva criou isso na cabeça dela, porque assim, né? A serpente vai, chega para Eva e fala assim, ó, é verdade que vocês não podem comer dos frutos da árvore ali? E daí Eva, não, a gente pode comer de tudo, a gente só não pode comer e nem tocar daquele fruto ali, né? E Satanás, pô, peguei Eva agora, né? Peguei e ela não pula agora, né? Porque Satanás vem desse jeito, né? Ele vem para testar o nosso conhecimento, saber o quanto a gente conhece sobre a verdade, né? Saber o quanto a gente conhece sobre algo, para que daí ele pegue aquilo e nos engane, né? E assim ele fez com Eva ali, né? Ele sabia o que Deus tinha dito para Adão, né? E daí, cara, tu não pode comer. Daí ele vai e pergunta para Eva, ela diz, tu não pode tocar nem comer, tá ligado? Ou seja, ele já viu ali que Eva já estava demais já, né? Então ele já sabia como pegar Eva, né? Tanto é que ele foi, conseguiu ali, pá, e o pecado entrou no mundo a partir deles ali, né? Ou seja, eles deram ouvidos a essa voz, né? Essa voz da desobediência, né? O sinal claro de que a gente está ouvindo essa voz, né? É que, por exemplo, né? Essa voz sempre vai nos levar a fazer algo que vai nos envergonhar, né? Por exemplo, a gente lendo ali no texto, a gente vê que Adão e Eva, depois de comer aquele fruto, eles viram que eles estavam nus, né? E se esconderam e pegaram as folhas lá, se não me engano, de palmeira para fazer veste, né? Ou seja, se esconderam de Deus, né? Tipo, Deus sabia como que eles eram, né? Então, Deus criou eles tudo ali e os caras o cara e a mulher ali, foi e fizeram aquilo, né? E daí se vergonharam daquilo que fizeram e aí foram e se esconderam, né? Então, esse é um sinal claro dessa voz da desobediência, né? Tudo aquilo que essa voz estiver nos dizendo para fazer e a gente pensar em realmente fazer, a gente deve lembrar disso. Pô, mas será que se eu fizer isso aí, eu vou sentir o sentimento de me esconder de Deus? Porque não tem como, cara. A Bíblia fala, né? Se eu colocar minha cama na sepultura, ali o Senhor está, né? Se eu colocar minha cama nas profundezas dos mares, ali o Senhor também está, né? Então, é impossível a gente se esconder do Senhor, né? Mas, quando a gente dá ouvidos à voz da desobediência e faz aquilo que ela está nos dizendo para fazer, é esse sentimento que a gente vai ter. A gente vai querer se esconder do Senhor, né? Inutilmente, mas é isso que a gente vai querer, né? E continuando ali, né? Uma forma da gente ir vencer essa voz da desobediência. Meu Pedro, um gripado pra caramba ainda. Uma forma da gente vencer essa voz da desobediência é a gente dando ouvidos à voz que vem dos céus, né? Essa é a última voz que eu vou falar com vocês ali, né? É a voz que vem dos céus, né? Porque que voz que é essa, né? É a voz do Senhor, né? A voz de Deus, né? A gente lê ali, se eu não me engano é Mateus, não, João 3,17, né? Que fala ali que... Pode abrir ali, mano, João 3,17. Dá uma lida ali. Porque Deus enviou o seu Filho no mundo não para ser... Não, acho que é Mateus, mano, não me enganei, Mateus 3,17. É isso aí mesmo. E eis com a voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me agrado, né? Essa é a voz dos céus que a gente tem que dar ouvidos, né? Porque Satanás ele vai vir para isso, né? Ele vai vir para nos enganar, nos jogar uma identidade, soprar o nosso ouvido uma identidade que não é nossa, né? A gente pode ler ali em Mateus 4, ali onde ele vai tentar Jesus ali, ele fala, né? Oh, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se tu és filho de Deus, faz aquilo, faz isso, né? E daí quando ele fala isso, transforma essas pedras em pão, Jesus vai falar, né? Cara, nem só de pão o homem vai viver, né? Mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, né? E que palavra que saiu da boca de Deus, né? Tu é meu filho amado, tá ligado? Então a gente precisa entender isso, porque a gente, entendendo isso, a voz dos céus vai estar na nossa cabeça e a gente não vai conseguir, porque não há harmonia entre trevas e luz, né? Então, se a gente estando com a voz dos céus em nossa cabeça, cara, a gente não vai conseguir, porque é uma voz tão maravilhosa, né? A Bíblia fala em algumas partes ali que é uma voz como o som de muitas águas, né? Imagina, né? A voz da gente já está grave assim, imagina bem mais, bem mais grave assim, né? Cid Moreira. Enfim, né? Agora imagina uma voz peçonhenta, a voz de uma serpente vindo falar, oh, tu é filho de Deus mesmo, e pá, não sei o quê. Cara, não, Deus me chamou de filho, quem que é tu para falar alguma coisa, né? E Jesus vai falar, cara, nem só de pão vai viver o homem, mas sim toda a palavra, né? Ou seja, a gente não vai viver daquilo que o mundo está dizendo, a gente não vai ter na nossa mente uma identidade daquilo que o mundo está dizendo que a gente é, como o Rodrigo falou ali no início, né?
um monte de gente querendo colocar rótulo assim, ah, não, tu é isso, tu é aquilo, tu é não sei o quê. Pá, não, a gente é filho de Deus, essa é a nossa identidade, né? Essa é a voz que a gente deve ouvir, né? Porque, cara, é a voz do cara que criou tudo, né? Fico imaginando, né? Eu estava hoje de tarde ali, a gente veio ensaiar aqui, acabou o ensaio, eu voltei para casa para dar uma repassada ali, né? E fiquei falando lá, falei umas 2 horas e pouco lá, tá ligado? E agora, enfim, né? E daí eu falando lá, pá, eu ministrando para mim mesmo ali, né? Veio algo assim, bem do céu mesmo, né? Que não estava nem escrito ali, nem nada, né? E, cara, tipo assim, né? Ó, Deus, o Deus que, o cara, o Deus que criou a terra, né? Deu pela palavra, haja luz e houve luz, né? O Deus que fez todas as estrelas, tá ligado? Hoje eu estava vendo o vídeo ali também. Cara, bilhares e bilhares e bilhares de estrelas que tem no céu. Deus conhece cada uma delas e chama elas pelo nome, né? E esse mesmo Deus vai, olha pra gente, chama a gente pelo nome e ainda chama a gente de filho, tá ligado? Então imagina a importância que a gente não tem, tá ligado? Então, às vezes a gente acaba ouvindo essas vozes assim que fica, ah, tu não vai conseguir. Cara, tu é filho de Deus, tá ligado? Tu não precisa mais nada no mundo. Isso daí já é suficiente para qualquer coisa, tá ligado? Tem uma música, né, que ele fala, eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono, tá ligado? Então, cara, tu é o cara do cara, tá ligado? Tá ligado? Então, tipo assim, a gente só precisa ouvir isso, a gente só precisa ter isso em nosso coração, em nossa mente, né? Que, cara, o Deus que criou tudo, Ele é o nosso Pai, nos chama de filho, e muito mais que isso, nos chama pelo nome, né? A Bíblia fala ali também, né, que antes que a gente fosse gerado no ventre da nossa mãe, Ele já tinha nos dado como profeta para as nações, né? Então, antes mesmo que a gente existisse, né, Deus já tinha um plano sonhado para a gente, né? Ele já declarava palavras sobre a nossa vida, né? Tudo que a gente precisa é aprender a ouvir essas palavras, né? Que palavras são essas, né? A Bíblia, irmão. A gente só precisa ouvir a Bíblia, né? Como que a gente ouve a Bíblia? Lendo em voz alta, tá ligado? Então, cara, a gente fazendo isso, cara, não vai ter no mundo quem venha acusar a gente, não vai ter Satanás vir, transforma isso aí numa pizza aí para ver se tu é filho de Deus, tá ligado? Não, sai daqui, Satanás, eu sou filho de Deus, sai, não importa o que vai falar, tá ligado? Então a gente precisa ter isso no nosso coração, né? Tá entendendo, galera? Amém. Tem mais uma voz ali que eu queria ler ali com vocês, é Isaías 30:21, mano. Pode abrir ali. Essa é a finaleira. Isaías 30:21, né? Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo, este é o caminho e andem nele, né? Então isso está falando ali que essa voz seria meio que uma voz para nos mostrar o caminho, né? A voz do caminho, assim, vamos colocar, né? Porque essa voz ali, o texto ali fala, né? Que quando a gente se desviar do caminho, vai vir uma voz de trás da gente que vai dizer, não, vai por ali ou vai por aqui, né? Que voz que é essa? A voz do Espírito Santo, né? A voz que está não atrás, mas por detrás da gente, tá ligado? Uma voz que está junto conosco, para onde quer que a gente vá, essa voz vai estar falando, né? A gente precisa ser sensível, como eu falei ali no início, para aprender a ouvir essa voz, né? Porque é uma voz muito nítida, tá ligado? No retiro a gente teve um exemplo disso, né? Que perguntaram como que eu vou aprender a diferenciar, como é que eu vou aprender a ouvir a voz de Deus, né? E daí o Tiago deu um exemplo bem assim, né? Um banqueiro, quando ele vai aprender a diferenciar a nota falsa e a nota verdadeira, né? Ele não pega assim, ó, essa aqui é a nota falsa, pode vir desse jeito, pode vir daquele jeito, ele não faz isso, né? Ele dá um monte de nota verdadeira e ele vai analisando, analisando, analisando. E tipo assim, ele fica tão ligado no que é uma nota verdadeira que quando vem uma falsa, ele se liga, entendeu? Então, da mesma forma é isso, cara. A gente aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, quando vier qualquer outra voz que seja contrária a isso, aí a gente vai saber, porque não é familiar aquela voz, né? Então a gente precisa se familiarizar com a voz do Senhor, né? A gente vê quando Jesus e Deus tem aquela conexão, pô, através da oração, não tinha nenhuma voz chegando assim, pelo menos a Bíblia não fala, né? Não tinha nenhuma voz rasgando o céu assim, dizendo, Jesus, vai por ali, cura aquele cara, pá, pá, pá. Não, é tipo, é uma comunhão tão incrível, tá ligado? Uma conexão um Wi-Fi ali tão bom, tá ligado? Que, tipo, pô, Jesus estava ali, pô, sentia a voz de Deus, a voz do Pai, vou ali cumprir o que Ele quer, tá ligado? Então, da mesma forma a gente precisa estar, né? A gente precisa ter uma comunhão com Deus de uma maneira que, cara, uma simples oração, Deus já vai falar conosco ali, né? Dizendo, cara, vai ali, esse é o caminho. E a gente vai e vai cumprir aquilo que o Senhor quer, né? Então, era isso que eu tinha para deixar com vocês aqui hoje, galera, para a gente
o resumão de tudo é isso, cara. A gente precisa se familiarizar com a voz do Senhor, né? A gente precisa ouvir tanto a voz do Senhor a tal ponto de qualquer outra voz que não seja dele, a gente vai saber identificar só pelo som, né? Amém, galera?